Espaço Acadêmico, PodTalk dos programas de pós-graduação da Universidade Cidade de São Paulo. Seu convite. Vamos nessa, estou à disposição aí. Simbora. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o momento que você está assistindo ou ouvindo o nosso programa, o importante é a sua presença, o importante é a sua audiência. Esse é o Espaço Acadêmico PodTalk, em que nós discutimos as narrativas, apresentamos as narrativas, as vivências dos nossos professores durante o período da pandemia do Covid-19. Então, nesses 21 episódios, nós estamos apreciando, estamos vivenciando, estamos ouvindo as narrativas dos docentes da área da comunicação social. E hoje eu tenho a honra de receber aqui no nosso espaço o meu querido amigo Luiz Vicente. Professor Luiz, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui, poder colaborar da melhor maneira possível, né, com a nossa comunidade, com a pesquisa, com tudo. O que a minha experiência puder ser útil, estou à absoluta disposição. Um grande prazer. Com certeza, a sua experiência ela é de grande valia para a ciência, em especial para o reconhecimento do trabalho dos docentes, né, no ensino superior. Então, a sua vivência, ela de certa forma espelha a vivência de muitos outros docentes. E você que nos assiste agora vai conhecer um pouquinho do currículo do professor Luiz Vicente de Lima Lázaro. É mestre em Estética e História da Arte pela Universidade de São Paulo, a USP. É especialista em estudos de museus de arte pelo Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, a USP. Bacharel em Comunicação Social, com habilitação em Produção Editorial pela Universidade Anhembi Morumbi. Possui experiência de 26 anos nas áreas de Comunicação, Texto e Imagem e Estética e História da Arte. Atua como professor do ensino superior desde 2004. Professor, então, mais uma vez, uma grande honra poder recebê-lo aqui. Professor, para nosso início de bate-papo, eu quero mostrar para você uma peça publicitária que foi veiculada bem no período inicial da pandemia do Covid-19, né? Então, isso foi basicamente entre março e abril de 2020. Essa peça foi do governo do estado de São Paulo. Vamos dar uma olhadinha. Na luta contra o coronavírus, ficar em casa é um ato de amor. Amor à sua família. Amor aos seus amigos. Amor a quem você nem conhece. Amor à vida. É por amor que pedimos. Fique em casa. Assim, a gente evita o pior. Assim, em breve, tudo vai passar. Fique em casa. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Essa foi uma das inúmeras peças publicitárias, uma das inúmeras mensagens comerciais que foram transmitidas lá no começo da pandemia do Covid-19, né? Então, o momento que nós começamos a nos dar conta da gravidade da doença. Então, o que eu gostaria de saber de você, inicialmente, é qual a lembrança que você tem de março de 2020, principalmente no momento que você recebeu a notícia e começou a verificar a força dessa doença em termos mundiais. Olha, bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Mais uma vez, uma grande honra poder contribuir. Bom, eu me lembro claramente de estar dirigindo, né, ouvindo uma rádio de notícias, e a notícia foi que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, tinha decretado, não sei se esse é o termo exato, mas a pandemia, o estado pandêmico, né? E a gente já vinha acompanhando pelo noticiário, né, que havia um vírus que era começando ali na China e que possivelmente ele se espalharia, enfim. E aí veio essa notícia. Eu me lembrei do exato instante. Eu estava dirigindo e veio a notícia e isso deixa a gente em estado de alerta, né? Não é uma coisa que a gente costuma ouvir a todo instante, né? Uma pandemia. Bom, esse foi o primeiro baque, o primeiro susto. Aí a gente fica naquela insegurança, né? É grave, não é grave? Eu posso sair, não posso? A gente fica ali aguardando e esperando
principalmente notícias para saber o quão grave era aquela situação, né? Então, no primeiro momento, vem o susto, depois uma insegurança muito grande, né? Se essa doença chegaria aqui, ou era óbvio que chegaria de alguma forma, e qual seria o impacto dela, ou os impactos dela, né? Então, primeiro o baque, depois uma insegurança muito grande, né? Sobre a questão da gravidade e depois da letalidade. As imagens que a gente acompanhava da China eram imagens terríveis, né? Aquelas imagens das pessoas com roupa de proteção, né? O corpo todo protegido, as pessoas acamadas, sendo tratadas por outras, todas pessoas paramentadas, né? Então as imagens eram... O cenário de horror era claro, né? Então, restava saber como isso ia nos impactar, né? Até que ponto isso ia nos impactar. Bom, e nesse período aqui, nós já havíamos recebido a notícia de que as aulas seriam suspensas, né? As aulas presenciais seriam suspensas e trabalharíamos de maneira remota. Isso, de certa forma, trouxe para você um aumento desse sinal de alerta, professor? Eu tinha uma lembrança dos tempos de H1N1, né? Que a gente teve também aulas suspensas em 2 ou 3 dias em algum momento, né? Foi mês de agosto, se não me falha a memória, né? Isso, e aí depois as instituições colocaram lá o álcool gel, né? Nos corredores, né? Mas foi um período muito curto, né? Então, num primeiro momento, eu pensei que seria alguma coisa parecida, né? Mas a notícia foi recebida ao mesmo tempo com preocupação por conta da gravidade, né? Então realmente estava próximo de nós, né? Aquela realidade que a gente temia tinha de fato chegado. Ao mesmo tempo uma tranquilidade também, porque pelo menos nós aqui, né? Conseguimos virar essa chave com mais facilidade, porque já havia todo um aparato tecnológico que não foi necessária nenhuma adaptação grande, né? A gente mudou assim muito rápido, né? Foi assim, um dia era uma coisa, no outro dia era outra, mas nós estávamos, penso eu, né? A continuidade aconteceu. Isso, estávamos preparados e pudemos fazer a transição de maneira tranquila. A transição, não o nosso pensamento, né? O nosso pensamento era de preocupação, o meu, pelo menos, era de absoluta preocupação, principalmente com a família, né? Mãe, tios, né? Eu não tenho mais avós, mas tenho tios idosos, uma mãe idosa, pessoas ao meu redor que eram exatamente as pessoas que estavam mais arriscadas ali, né? Pelos sintomas, e a gente não tinha nenhum sinal de vacina ainda, né? Então, era uma sensação de muita preocupação, ao mesmo tempo uma sensação de uma boa continuidade, né? A partir do momento que a gente deixa a sala de aula e passa a ministrar as aulas de maneira à distância, né? De maneira remota, mas ao vivo, né? Agora me conta uma coisa, como é que foi essa adaptação, professor? Porque você é um professor que atua essencialmente na presencialidade, por mais que tenha tido experiências, acredito que você teve experiências no ensino à distância, a sua atuação principal é na presencialidade. Como é que foi essa adaptação nesse processo? O meu habitat é a sala de aula, sala né? de aula. É onde eu gosto de atuar, né? Andar ali na frente, circular entre os alunos, né? Lidar com o improviso ali do presencial, né? Emendar, às vezes, um assunto aleatório para depois voltar ao conteúdo, né? Então, aconteceram situações que eram novas e que colaboraram para a qualidade das aulas. Outras situações já não eram possíveis, né? Que eram possíveis apenas no modelo presencial. Então, um exemplo, né? O que o ensino remoto trouxe para nós de positivo? Era praticamente possível qualquer referência e qualquer exemplo, porque estávamos todos intermediados por um modelo digital, conectados à internet. Então, eu poderia sacar um vídeo, né? Seja qual fosse a fonte dele, desde que ele estivesse na internet, e usar um exemplo ali, uma comparação,
uma complementação, a resposta a uma pergunta ali de forma imediata, né? Isso é um ponto que, às vezes, em sala de aula, a gente não tem essa facilidade ali a um clique de distância, né? Então, acredito que essa tenha sido uma vantagem. A desvantagem foi o contato, né? O contato pessoal, né? Eu acredito ter um estilo de aula que é muito próximo do aluno, né? Eu quero saber quem ele é, qual é o nome dele, com o que ele trabalha, se ele está trabalhando na área, se ele ainda não está, se ele tem alguma dificuldade de escolha, se ele está inseguro. Então, eu gosto desse contato, né? De saber o que ele está achando do curso, o que ele está achando da aula. Então, eu sempre que posso, eu transito um pouco nessa parcela da vida pessoal dele que tem essa interface com a universidade, com o meio acadêmico. E isso, no modo remoto, ficou um pouco comprometido. Muitos nem ligavam câmera, né? Então, essa coisa é um clichê, mas essa ideia do olho no olho, às vezes não acontecia, né? Então, isso acredito que tenha sido um ponto negativo, mas houve pontos positivos também, né? Dessa acessibilidade a todo o conteúdo, né? Isso ajudou bastante a minimizar a preocupação, né? Que era algo externo. Então, em termos de conteúdo, eu não vejo assim um tempo ou um aprendizado prejudicado, a não ser nas disciplinas de cunho prático, né? Nas disciplinas de cunho prático, a gente realmente não havia o que fazer, né? Não havia como liberar laboratórios, liberar materiais, equipamentos, isso não foi possível. Na época, eu estava no primeiro semestre, pelo menos, né? Logo nesse período do início da pandemia, eu tinha uma disciplina que era a História e Estética da Arte, né? Então, é uma disciplina teórica. Então, foi muito interessante porque o ensino remoto não prejudicou o conteúdo e eu pude estender algumas questões, como, por exemplo, usando o Google Earth, né? Visitando lugares, por exemplo, visitando as pirâmides e os túmulos do Egito, os templos gregos ali em tempo real. Ou seja, criou um diferencial. Um diferencial, justamente. Isso foi interessante, que às vezes em sala de aula não há nenhum interesse do aluno, ou às vezes a situação, né? De repente a gente não pode lançar mão de um recurso como esse, e ali, na forma remota, isso facilitou um pouco, né? Isso foi bem bacana. Por outro lado, no segundo semestre de 2020, eu estava com uma disciplina prática, a gente tinha que produzir um jornal, e aí a gente teve que usar da criatividade e usar de um plano estratégico para tentar driblar as dificuldades e manter a qualidade do projeto, que eu acho que nós conseguimos, né? Então, por exemplo, essa era uma disciplina de edição com o objetivo de produzir o jornal Código, né, para o curso de jornalismo. Então, o jornal ele é produzido no InDesign, com algumas interfaces com o Photoshop, todo em laboratório. E o InDesign é um programa específico do pacote Adobe. Isso. Nem todo mundo tem acesso Programa pago, a né? esse programa. É uma assinatura paga, deve estar em torno aí de R$240 mês, né? Então, é impossível que a gente solicitasse aos alunos que fizessem essa principalmente assinatura. num período em que muitos ficaram desempregados. Exatamente, né? Exatamente. Então, ainda que a Adobe tenha uma questão do estudante, um desconto para o estudante, ainda assim era inviável, e o período de teste gratuito foi reduzido, era de 60 dias, depois 30 dias, e eles reduziram para 7 dias. Quer dizer, 7 dias não dá para fazer Você tem uma curva de aprendizado que é impossível, né, de ser cumprida para que o aluno pudesse fazer o jornal. Então, qual foi a nossa solução? Usar de um software livre, né? Um software gratuito, que no caso foi o Scribus. E nós batemos muito na tecla, nesse momento, do resultado final, e não a ênfase na ferramenta. Claro, a gente sabe, tanto na publicidade como no jornalismo, nas áreas de comunicação como um todo, a Adobe é uma grande referência, né? No sentido da produção, né?
Mas nós preferimos, nesse caso, enfatizar o resultado da ação, né, independente da ferramenta. E aí enfatizamos que o aprendizado, por exemplo, sobre tipografia, sobre cores, sobre composição de páginas, sobre design editorial, e todo esse processo de construção, ele acontece de maneira independente ao software. E aí o software fica como uma ferramenta, né? Algo que te ajuda a viabilizar, mas todo esse conhecimento teórico ele é anterior. Hoje a gente lida com o InDesign e com o Photoshop, mas amanhã poderá ser outro software, mas os conceitos permanecerão. Outras ferramentas, mas o conceito ele é o mesmo. O conceito é o mesmo. E aí nós trabalhamos essa ideia. Todos instalaram o programa, porque é um programa gratuito de fato, né? Não tem compra dentro do aplicativo, não precisa pagar nada. Baixou, instalou, compartilhamos uma apostila. Eu tive que aprender também, porque eu tinha noções, né, do Scribus. Aprendi, achei um professor indiano que navegava ali com tranquilidade pelo software. Os tutoriais. Produziu uma apostila, tinha alguns vídeos, eu embarquei nessa. Como eu já tinha... Isso é uma coisa que a pandemia nos ensinou, né, professor? Buscar sim. Né, a informação, buscar as referências, buscar os tutoriais. Aquilo que nós já imaginávamos que já sabíamos que era possível, tivemos que levar à prática, como talvez nunca precisamos, né? Sim. Então eu aprendi, né, sabendo o conceito e dominando o InDesign, né, eu tenho como é que chama? Esqueci agora. A certificação, né, dos softwares Adobe. Então, eu tenho o domínio do InDesign, do Photoshop, do Illustrator, das principais ferramentas. Então, eu sabia o que buscar. Busquei, fiz junto com os alunos, né, e foi muito legal porque, tanto quanto no laboratório, os alunos puderam fazer de casa usando um software livre. Depois, nós reunimos essas produções e viabilizamos o jornal. O resultado final... No Scribus, no InDesign, a gente não é capaz de dizer, né? Esse aqui foi feito no InDesign, esse aqui foi feito no Scribus. Não, né? O resultado nos dois casos é um bom jornal, é um bom produto, né? Um bom produto gráfico. Ou seja, nós usamos uma ferramenta diferente, mas alcançamos um resultado de alta qualidade. Como a ferramenta era gratuita, todos puderam participar. Legal. Isso foi muito interessante. E você sentiu que o aluno teve uma adesão nas suas disciplinas? Ou foi algo que no primeiro momento teve mais alunos, depois diminuiu, ou vice-versa? Eu senti que estavam todos ali firmes, né? E corajosamente lidando com uma situação que era muito nova. Atípica. Né? Mas todos com muita coragem, mantendo a vontade de aprender, a vontade de estudar, né? Isso foi muito legal, né? E eles acredito que eles tenham nos incentivado muito também, né? Na medida que compreenderam a situação que nós estávamos, perceberam que, no nosso caso, pelo menos, a universidade estava absolutamente preparada para fazer essa transição, quer dizer, não houve improvisação em nenhum momento, né? Até porque a tecnologia ela já se fazia presente na instituição que você trabalha. Verdade, né? perfeito. Então a tecnologia já estava disponível por conta do ensino à distância. Sim. Mas são modalidades diferentes. Você consegue diferenciar o que é o ensino remoto e o sim, EAD? sim. E o seu aluno também compreendia isso? Sim. Acho que a diferença fundamental, né, no nosso caso, né, do professor do ensino presencial que passou a ser mediado pela tecnologia é a questão da aula ao vivo, né? A aula ao vivo faz toda a diferença, fez toda a diferença nesse modelo diferente que nós pensamos, né? Porque até então, e eu vi muita gente dizer, olha, fala-se tanto, né, contra o ensino à distância, contra a modalidade à distância, mas o que a gente está fazendo é ensino à distância. De fato, né, nós estávamos praticando ensino à distância, porém com as aulas ao vivo, né? E as aulas ao vivo, essa interatividade automática, quer dizer, não há soluções pré-programadas, né? Há a solução ali no tempo real, né? No tempo da dúvida específica do aluno específico. Então, essa
na minha visão, é uma grande diferença que é característica do ensino presencial e que nós pudemos fazer a transição para esse modelo, não sei se eu posso chamar de modelo híbrido, mas para esse modelo remoto ao vivo, né? Nós pudemos fazer essa transição. Engraçado que depois, encontrando esses alunos, né, os alunos diziam: professor, olha só, te imaginava mais baixo, mais alto, mais gordo, mais magro. Um aluno me disse uma vez: nossa, professor, você tem pernas, né? Porque eu só via você da cintura para cima ali na câmera. Então, isso me fez gerar... Eles te conheciam e você reconheceu os alunos? Muitas vezes não. Por quê? Primeiro por conta das câmeras desligadas, né? Às vezes por uma foto ou pela imagem de um avatar, de um ícone que não necessariamente o representava fisicamente, né? Então, às vezes era um símbolo, uma foto antiga, uma foto modificada, né? Então, alguns eu não identificava, passei a identificar depois, né? Porque eles me paravam no corredor e diziam: nossa, professor... E eu, nas aulas de Estética e História da Arte, eu tinha um bonequinho do Anubis, né, do deus egípcio da mumificação, e eu brincava, né, era quase, em algumas aulas, era um co-participante, né, então eu mostrava na câmera, fazia umas brincadeiras, contava histórias, e aí eles me perguntavam: pô, e o Anubis, né, pô, saudades das aulas com o Anubis, né, aí eu sabia, bom, essa pessoa esteve lá naquela disciplina. Naquela disciplina específica. Mas eu não reconhecia imediatamente, né. As pessoas alguns eram nomes, né? Parecia lá um nome, mas não necessariamente a imagem. Então eu os reconheci, né? Eu os conheci de novo, né? Na medida que a gente retorna à maneira presencial. Eu já pude perceber pela sua fala que problema com tecnologia você não teve. Não tive. Mas você teve problemas com a adaptação do seu espaço de trabalho, da sua casa? Sim. Aliás, vamos entrar aqui na sua intimidade, né? Você mora com a sua família? Moro com a minha esposa Bianca, com os meus 2 filhos, o Paulo, são de crianças? 7 anos. São adultos? Não, são crianças. São crianças. E com a Maria Luísa, de 10 para 11 agora. Como foi a agenda e a divisão de espaço e a adaptação dos espaços na casa? E tínhamos um gato à época. Perfeito. Né? O gato que eventualmente fazia algumas participações especiais, né? Então você tá ali falando, de repente passa um gato. Um rabinho da tela. Ou atrás de mim tinha um sofá, né? Então eu tava aqui falando, o computador aqui na frente e o gato ali. Preguiçosamente deitado ali, só olhando. Apreciando. Que movimento era aquele, né? Perfeito. Que diferente era aquele. E ele estava no direito dele. Total. Ele não tinha nada, absolutamente nada a ver com a história. Eu é que estava Você que era um intruso. Disso, exatamente. Mas prossiga, então, professor. aquela coisa, né? Eu divido um cômodo que é o escritório com a minha esposa. Então, e nessa época ela estava no meio de um curso de pós-graduação. Então, quando eu tinha aula, eu usava o escritório, ela ficava na mesa da sala de jantar. Às vezes a gente trocava, mas eu meio que monopolizei aquele espaço naquele horário que eu nem em casa estava, né? Na situação normal. Aquele espaço era todo deles. E de repente eu estava ali, às vezes falando alto, né? Que a gente se empolga. Porque não sei o que lá. Aí depois eu saía, eles davam risada assim: nossa, mas você fala alto, hein? Você grita, né? Eu tenho a sensação de estar me olhando no espelho, professor. Olha, Beatriz, Ana Carolina, Heloísa, vocês estão assistindo aí em casa, vocês não me deixam mentir, né? Não vão me deixar mentir. É exatamente a mesma história, exatamente a mesma coisa. Uma vantagem é que você terminava a aula e era quase que um teleporte, né? Você sai do escritório e está em casa. Não tem que pegar o carro, não tem que pegar trânsito, né? Então isso era rápido, mas às vezes eu saía e estavam rindo de mim, porque eu falei alto. Ou já tinham decorado a aula inteirinha. Ou falar assim: nossa, então você respondeu a pergunta do fulano, né? Ou estavam bravos, né? Porque estavam querendo assistir um programa na sala e eu não deixei, né? Assim, você é barulhento. Excelente. Mas a experiência foi interessante. Foi interessante essa vivência, né?
E aí o estar em casa, nesses momentos era bom, mas eu sentia muita falta da sala de aula, sentia falta de vir ao campus, de encontrar os colegas, né? Isso fazia muita falta para mim. Nós falamos aqui agora do seu escritório, falamos da sua casa, da divisão do espaço. De certa forma, você tem a estrutura, né, que te permitiu essa adaptação do espaço de aula. Você acha que para o seu aluno isso também aconteceu? Em alguns casos não, né? Nós soubemos de alunos que tinham muita dificuldade com o próprio sinal de internet, né? Muitos assistindo aula pelo celular, o que eu não faria, sob nenhuma hipótese, se eu fosse aluno, eu já não conseguiria me contentar com a tela pequena do celular, eu ia precisar talvez até de uma TV, né, para tentar me aproximar um pouco mais da sala de aula, de uma vivência mais coletiva, né? Eu tive o meu lado de aluno também, né? Porque nessa época eu fazia ainda as disciplinas do doutorado, eu ainda não defendi, mas eu não faço mais as disciplinas. E eu tive uma disciplina presencial num semestre, no outro semestre tive 2 ou 3 aulas e aí remoto. Né? Remoto. Então eu fazia isso na frente do computador, mas, como você disse, né? Com todo o aparato disponível. Mas eu sei que os alunos tiveram dificuldades, né? Inclusive com a própria questão da câmera. Muitos não tinham câmera, né? Eu imagino que alguns não ligassem porque não queriam mesmo, mas muitos não ligavam porque não tinham. São diversos os fatores, né, professor? Nós tivemos relatos de alunos que não ligavam a câmera porque estavam dividindo o mesmo ambiente com várias outras pessoas, ou às vezes por conta do cenário humilde. Sim. Que ele estava ali inserido, né? Então isso são relatos que surgiram em torno das entrevistas, né? A partir das entrevistas que nós realizamos aqui no Espaço Acadêmico. E alguns se desculpavam depois, professor, não liguei a câmera porque o pessoal estava todo aqui, ou minha câmera não tá quebrada, não consegui fazer funcionar, ou não tenho câmera, estou aqui pelo celular. Às vezes o aluno entrava, eu dava assim, oi fulano, né? Ou pelo chat, ou, né, ali ao vivo. E o aluno dizia, professor, estou no metrô, estou chegando em casa ainda, mas já estou chegando, já vou conectar e prestar atenção, eu não cheguei ainda. Então isso acontecia. Você define o professor Luiz Vicente como um super-herói ou um ser humano? Ixi, que pergunta difícil, hein? Depende, né? Se for um super-herói, muito mais um Homem-Aranha do que um Superman, né? Porque o Homem-Aranha tem várias questões ali, né? Humanas, né? É difícil dizer, mas como eu não tenho superpoderes, acho que é um ser humano mesmo. Ser humano. Se eu for um bom ser humano, já está de excelente tamanho. Nesse período de pandemia, o ser humano Luiz Vicente sentiu medo? Muito medo. Me conta um pouquinho. Muito medo. Como eu disse, eu tenho pessoas próximas de mim que já têm uma idade avançada, né? Então, o meu maior medo era perder uma dessas pessoas próximas, que graças a Deus não aconteceu. Mas esse era o maior medo. A minha mãe mora numa vila, né? Mora no Belenzinho, numa vila. A vizinha de porta dela, ela foi assim, logo nessas primeiras semanas de Covid, ela ficou doente, foi hospitalizada e morreu. Num espaço de uma semana, assim. Ou seja, o perigo estava literalmente ao lado, né? Sem vacina, sem expectativa de vacina. Então eu fiquei apavorado. Uma das primeiras vezes que eu fui visitá-la, depois que a gente percebeu a gravidade da situação toda, eu coloquei roupa em cima de roupa, jaqueta impermeável, capuz, óculos. Eu fui quase que naqueles vídeos, né, que a gente via lá da China, né? Quase ficção científica, aquele filme Epidemia, né? E era isso, né? Era isso. Fiz lá misturas com água sanitária, lavava a fachada da casa ali em frente à porta, porque de fato a vizinha tinha acabado de falecer, né, de Covid. Então era uma situação amedrontadora. Fazia compras para ela, chegava aquele ritual de lavar as latas, as embalagens, né? A gente não sabia, né? Depois a notícia circulou que era mais difícil a contaminação nesse modelo, mas a gente continuou fazendo, né?
tentando minimizar o A risco. forma de minimizar. E alguém foi contaminado na sua família, no seu núcleo familiar? Ninguém Não, foi contaminado? Não. Na pior época, não. Uhum. Depois, meus tios, até onde sabemos, não foram contaminados, nem a minha mãe. Eu e a minha pequena, pegamos no começo desse ano. Acho que foi janeiro desse ano. Ou seja, bem depois da Bem vacina depois, né? e os sintomas bastante reduzidos, provavelmente. Eu já tinha 2 doses da vacina, então foi muito mais tranquilo. Fiquei longe, né, das pessoas mais idosas, e fiquei ali uma semana, né? Não deixei de fazer nada, mas um incômodo na garganta, um cansaço um pouco maior, mas que passou, né? Depois fiz um novo teste, deu negativo e tudo bem. Seguimos a vida, mas já com a vacina, né? Você falou 2 vezes da vacina, né? Então, uma pergunta também relacionada à vacina. O que a vacina representou para você e para sua família? Quase que um prêmio, né? Foi quase um prêmio. Eu levei a minha mãe naquele drive-thru, né? De carro. Levei minha mãe e meu tio. Eles tomaram a vacina. Eu não tomei, né? Porque não estava aberta para nós, né? Começou com aquele escalonamento da idade, né? Mas eu não estava preocupado comigo ali. Eu imaginei que, nem era uma certeza, mas eu imaginei que se eu pegasse, eu ia conseguir de alguma maneira escapar da doença. Mas eu imaginei que aquela altura para eles, né, seria praticamente fatal. Então foi um grande alívio quando eles receberam a primeira vacina, que era a primeira vacina, né, que o governo possibilitou. Foi né? a vacina paulista, Isso. a Coronavac. Coronavac. Isso. Né? Coronavac. É até estranho, nós tivemos uma professora que passou aqui e falou assim, nunca, em nenhuma outra ocasião, as pessoas chegavam no posto de saúde e falavam assim, escuta, qual é a marca de vacina que você tem aí? Porque se for essa eu quero tomar, se for aquela eu não vou tomar. Nós crescemos tomando vacinas sem ver a marca e de repente, naquele momento mais difícil, eis que surgem, né, essas questões banais, Pois é. né, num período que não deveríamos parar para pensar nisso, não deveríamos entrar em atrito naquilo que seria a solução e muita gente acabou entrando, né, nessa seara difícil, né, Infelizmente nós tivemos aí nós temos ainda alguns movimentos meio obscurantistas, né? Não só no Brasil, mas fora do Brasil também há um movimento forte anti-vacina, né? Movimentos anti-vacina, a coisa do terraplanismo, a negação da ciência, né? Eu vejo isso com muita preocupação, né? Muito perigoso, né? Nós chegamos até aqui como sociedade graças à evolução tecnológica, à evolução científica, um passo de cada vez, né? E de repente a gente retornar a um cenário em que se coloca em dúvida questões que são provadas pela ciência, eu acho muito perigoso. Até porque a própria ciência, nós sabemos, né, ela não trabalha com uma verdade absoluta, né? Ela prevê, né, é tão fantástico, né? Nós, seres humanos, inventamos, né, e construímos a ciência de uma determinada maneira que ela própria se vê como algo que pode ser colocado em dúvida se novas informações ou novas provas surgirem, né? E isso é a beleza da ciência. Essa é a grande beleza. Essa é a beleza da ciência. Ninguém está dizendo que é assim, sempre será assim e sempre foi assim. Não é isso. É assim até que uma nova informação apareça, uma nova tecnologia, uma nova ideia, né? E é isso que nos trouxe até aqui, é isso que vai nos levar para o futuro, né? E esses movimentos vêm contra isso, né? Isso é muito preocupante. Muito bem. Professor, uma pergunta final. O que a pandemia ensinou para o professor Luiz Vicente? Então, na verdade, fazer 2 perguntas numa pergunta final. O que a pandemia ensinou para o professor Luiz Vicente? E qual a expectativa do professor Luiz Vicente para esse momento que nós vivemos, que é o novo normal? Então, daqui para frente, o que esperar? Bom, uma coisa que ficou é que a gente precisa estar preparado, né? A preparação, ela faz muita diferença. Houve um tempo, por exemplo, que a gente precisava de máscara descartável e não tinha,
Ninguém tinha máscara, né? A gente ia na farmácia e não tem. Eu fiquei pensando, eu deveria ter uns pacotes de máscara descartável aqui, né? Por que não, né? Então eu acho que estar preparado faz muita diferença, como nós estávamos preparados para receber o nosso aluno na forma remota, né? Se nós não tivéssemos esse preparo, poderia haver um trauma grande aí, né? Que provocaria evasão, que provocaria descontentamento, grandes prejuízos no conteúdo. Então, estar preparado me parece algo que a gente deve levar daqui para frente, né? Pensar o que pode acontecer. E o que esperar? O que esperar? Quais as suas expectativas em relação à sala de aula, em relação ao futuro da educação? Bom, que a gente possa levar para o modelo presencial algumas coisas boas que nós testamos e aprovamos nesse modelo à distância ao vivo que nós passamos, né? Acho que esse é uma questão interessante. E tentar, talvez, aprofundar, né, aquilo que talvez a gente já tenha se acostumado no modelo presencial, na sala de aula, aquilo que nós não prestamos mais atenção porque está sempre ali, na medida que a gente sentiu falta dessas coisas no outro modelo, que a gente possa voltar os olhos de novo para essas coisas que são importantes e tentar trabalhar com elas da melhor forma possível, né? Esse contato pessoal, essa visão de que são pessoas ali, né? Cada uma com a sua subjetividade, com a sua particularidade, com o seu pensamento. E esse, na minha visão, é dos grandes baratos, né? Dos grandes diferenciais do ensino presencial, que é essa multiplicidade de pensamento e você está ali no meio, né? Ensinando e ao mesmo tempo aprendendo também, né? Também é clichê dizer isso, mas a gente aprende muito na sala de aula. E isso é muito legal, né? E no fim das contas todos ganham, né? Os diferentes se aproximam. Acho que o modelo presencial ainda tem essa característica de aproximar os diferentes. Os modelos digitais, talvez, de alguma maneira, a gente viu isso nas redes sociais durante a pandemia, talvez aproximem os iguais, né? Mais do que aproximem os diferentes. A ideia de bolha, né? Que a gente tem falado. Exatamente. Desde então. Ali na sala de aula, às vezes a gente mistura 2 cursos, às vezes a gente mistura pessoas de uma região rica da cidade e o cara da periferia, e aí eles vão ter que conversar, vão ter que se alinhar ali, e um vai ver na realidade do outro aquilo que ele pode mudar na dele, né? O cara que está na parte rica da cidade vai dizer, poxa, mas tem uma cultura interessante ali na rua, no bairro daquele cara. Aquele cara vai dizer, poxa vida, eu preciso transitar num outro meio, ou eu preciso aproveitar aqui a realidade de onde eu tô, porque é aqui que as coisas acontecem, aqui que a cultura fervilha. Então, acho que esse é um lance interessante. Muito bem, professor. Quero mais uma vez agradecer a sua presença. Eu é que agradeço. As suas contribuições. Um grande prazer. Com certeza enriqueceu muito o nosso debate, as nossas histórias, as nossas narrativas de vida. Muito obrigado, professor. E nesse momento, eu quero agradecer, né, a sua presença, agradecer a sua audiência, você que nos ouve, né, ouve o nosso podcast, você que assiste o nosso videocast. Também quero mandar aqui um abraço para a equipe do Centro de Ciências Administrativas e Negócios da Universidade Cruzeiro do Sul. Então, mandar um abraço para a Mariane, também para o Igor Henrique e para a Thaís Bernardo. Um grande abraço, né? Muito obrigado pela contribuição no dia a dia, no desenvolvimento das atividades acadêmicas. Eu quero agradecer o apoio do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Cidade de São Paulo, que muito tem contribuído no desenvolvimento desta proposta de trabalho, desse projeto que temos a oportunidade de desenvolver e você tem a oportunidade de prestigiar. E também quero agradecer o apoio da FAPESP. Então, esse projeto integra os estudos de implementação de políticas educacionais e desigualdades frente a contextos de pandemia pelo Covid-19. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado por você estar aqui conosco. Nós nos vemos no próximo episódio do nosso Espaço Acadêmico. Um grande abraço e até lá.